renova meu coração, leva os teus braços de Deus e me leva a trazer o perdão de todo pecado cometido por nós, porque pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por intenção do coração, pecamos muitas vezes de maneira consciente, às vezes inconsciente, por omissão, sonhos, desejos. A tua palavra diz que quando nós confessamos o pecado, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda a injustiça. Pai, eu acredito na tua palavra, então lava-nos completamente, que nós possamos ter uma comunhão contigo hoje, meu Deus, de maneira real, meu Senhor. Tudo para a tua glória e tudo no nome do Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Deus, eu quero a tua palavra para a transformação do meu viver, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, pelo Deus. Pode cantar comigo. Eu quero, hoje o nosso tempo já é curto, hoje está menor ainda. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, no livro de Hebreus, capítulo 6, o versículo é o 4. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu tenho para falar com você. Toda vez que eu paro para prestar atenção, em primeira carta de João 9, que diz que quando nós confessamos o pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Eu paro para pensar também naquelas pessoas que pecam de uma maneira deliberada. De uma maneira deliberada, pessoas conscientes que estão errando, conscientes que estão fazendo, mas não se importam. Você compreende? E isso é muito preocupante. E isso pode acarretar na perca da salvação. O senhor está falando sério, pastor? Eu estou falando sério. Porque uma coisa é eu cometer uma falha, cometer um erro, aí o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence, né, do erro, do pecado cometido, ele nos convence que estamos errados. Então, no momento que eu sou convencido pelo Espírito Santo, eu me arrependo daquele comportamento, eu me arrependo daquele pecado, e a prova que eu me arrependi daquele comportamento, a prova que eu me arrependi daquele pecado, é que eu mudo. Eu não volto mais àquele erro, eu não volto mais àquela prática. Você compreende? Sim ou não? Para a pessoa voltar ao erro, só se ela não foi liberta. Porque se ela foi liberta, porque tem pessoas que elas não precisam apenas de perdão, elas precisam de perdão, mas elas precisam de libertação também. Por quê, pastor? Porque elas são escravas, elas estão presas. Romanos 6,16 diz que a quem eu me apresento para servir, eu me torno escravo. E a Bíblia diz mais, quando eu me apresento para servir o pecado, eu me torno escravo do pecado a quem me apresentei para servir. Então, além de eu me arrepender, muitas vezes eu estou precisando de libertação. E tem pessoas que acreditam que libertação só quando ela se manifesta como um demônio, né? Então tem que ter um demônio no meu corpo. Nem sempre o demônio está no corpo da pessoa. Às vezes o demônio não está no corpo da pessoa, mas ele fez uma obra que aprisionou aquela pessoa. Aquela pessoa é presa daquela obra. Quantas pessoas estão presas por uma obra de mágoa? O diabo não está no corpo dela, não. Você pode colocar a mão nela que não vai manifestar demônio nenhum. Mas tem uma obra dele ali, ela está presa por aquele ser. Então tem pessoas que é presa por aquela obra que aquele ser fez, obviamente, automaticamente presa por aquele ser, porque a obra é dele. Então o que acontece? Então tem pessoas que além de perdão, elas estão necessitando do perdão de Deus, elas estão precisando também de libertação. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única maneira de eu alcançar a libertação, não existe pastor, nenhum pastor, não existe homem na face da terra que possa libertar uma pessoa. Somente Jesus, só Ele pode libertar. Eu posso ter a unção que for, o poder que for comigo, porque esse poder vem de Deus, essa unção vem de Deus.
eu vou colocar o demônio para fora da tua vida. Agora, a libertação, ficar livre completamente desse demônio, essa libertação só Jesus pode te trazer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para isso é necessário uma aproximação, um envolvimento real com o Filho, o Senhor Jesus. Amém? Hebreus 6, 4, está escrito assim, ó: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Olha, ele está falando de pessoas que abandonaram a fé. Significa o quê? Que essas pessoas um dia, elas ouviram a palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Elas tiveram compreensão entre o certo e o errado. É aí que está a grande diferença. Elas tiveram compreensão entre o certo e o errado. Quando eu tenho a compreensão do certo e do errado, e eu insisto em praticar o que é errado, eu fiz uma escolha. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? E no momento que eu fiz uma escolha, eu vou ter que arcar com as consequências dessa escolha. Por isso que ele está fazendo uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem arrepender-se de novo? Não tem como, ele está dizendo que não tem como. Não tem, pastor, não tem como. Elas sabiam a diferença entre o certo e o errado e fizeram uma escolha. Estou falando aqui de pessoas que foram iluminadas. Preste atenção, eu não estou falando de pessoas que às vezes elas estão frequentando a igreja, mas se você chegar perto, ela não tem conhecimento algum, ela não tem entendimento algum. E esse negócio de quantidade de tempo, na verdade, não é relevante não. Tem gente que está 10 anos na igreja, é um nenezinho na fé. E tem gente que está 2, 3 anos, já é uma pessoa já adulta, já está o entendimento claro, já é participante do certo e do errado, já sabe a diferença. Tem gente que não. Eu me lembro que uma vez conversando com uma pessoa, ela falou para mim, ficava 5 anos frequentando a igreja. Ela falou para mim: pastor, só que até hoje eu não sei como é que faz jejum. 5 anos é uma coisa básica. E ela não sabia. Quer dizer, você vê que aquela pessoa, apesar de estar frequentando a igreja, ela não tinha luz nenhuma, ela não tinha entendimento nenhum. Ele está falando aqui de pessoas que abandonaram a fé, ou seja, pessoas conscientes do certo e do errado, conscientes do caminho de Deus, conscientes do caminho das trevas, e fizeram uma opção. Elas abandonaram, não quiseram praticar a vontade de Deus. Preste atenção nisso. Como é que uma pessoa, como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, irmão, ou seja, elas já tinham o pleno conhecimento, elas tinham o pleno entendimento. Você compreende? Eu me lembrei agora de um caso de uma mulher que eu era pastor em Itaquera nessa época, e eu estava fazendo o culto na parte da tarde, e de repente uma senhora para na porta da igreja e fica me olhando. Aí uma obreira inteligente foi lá conversar com ela, eu escutei, e a obreira falava para ela: entra, assiste culto. Ela: não, só parei aqui porque eu estou com saudade do pastor Antônio Júnior. Ela falou: motiva mais para a senhora entrar, sentar e assistir o culto. Ela falou: não, é que agora eu não posso entrar mais. Ela falou: mas por quê? Porque eu voltei para a macumba. Quer dizer, é uma pessoa que estava andando na fé, ela tinha consciência entre o certo e o errado, ela fez uma opção, diferente de uma outra, que eu vou te contar. Eu era pastor em Jabuticabal, para você entender a diferença que eu estou contando esses casos. Eu era pastor em Jabuticabal, e eu me lembro que era uma sexta-feira, eu sempre deixava um casal de obreiros na porta, e eu escolhia os obreiros mais bonitos que eu tinha, de aparência, e colocava na porta. Eu tinha um casal de jovens muito bonitos, só que eu tinha uma obreira, que ela era um computador. Silmara era o nome dela, eu não esqueci mais dessa obreira. Silmara o nome dela, ela tinha 16 anos de idade, mas ela era um computador. Se eu chegasse para ela e falasse: Silmara, você sabe quem é a fulana? Ela falava: pastor, sei, o nome dela é tal, ela mora em tal lugar, essa semana, pastor, ela veio na igreja tal dia ela não veio, ela veio com fulana, veio com outro. Era incrível, é uma obreira fantástica. Aquela obreira colaborou muito para o desenvolvimento da obra de Deus naquela cidade, porque tem obreiro que colabora, tem obreiro que, se você chegar na igreja, ele vai estar fazendo um trabalho para Deus, ele não vai estar numa rodinha batendo papo com amigos, não, jogando conversa fora, não.
vai estar se consagrando, buscando a Deus, se preparando. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Tem pessoas precisando de socorro, tem pessoas que se morrer agora, meu Deus, ela não vai te encontrar. Quer dizer, pessoas que se dedicam. E ela era uma menina dedicada. E eu me lembro que foi numa sexta-feira, uma senhora chegou toda torta. Essa senhora, ela tinha sofrido um derrame, então ela estava mão torta, perna torta, boca torta, né? Andava mancando, né? A parte esquerda dela estava toda defeituosa. E eu me lembro que eu fiz a oração de libertação. Aí eu falei, ó, pessoal, quem sentiu tontura, tremedeira, coração disparou, sentiu arrepio, vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração para você especial. Aí vieram algumas pessoas e essa pessoa veio também. Era a primeira vez que ela estava vindo a uma igreja evangélica. Ela tinha sido convidada para vir à igreja, era a primeira vez que ela tinha vindo. E na hora que eu fiz a segunda oração, ela manifestou com um demônio. Eu não vou falar o nome do demônio, ele se intitulou com o nome lá. Eu o repreendi, quebrei a força dele e o expulsei na força do Espírito Santo, no nome de Jesus. E quando o demônio saiu, aquela moça, quando ela voltou a si, ela voltou com a boca no lugar, com a mão normal, a perna normal, ou seja, toda aquela sequela de derrame desapareceu. A igreja ficou admirada, deram glórias a Deus. Aquela moça, como eu falei, foi numa sexta. No domingo a igreja estava em festa ainda, aquela moça estava na igreja. Na quarta a moça na igreja, na sexta a moça na igreja, no domingo já não vi a moça. Na quarta já não vi de novo. Aí fui falar com a Silmara, ela falou, pastor, olha, ela mora em tal lugar, assim, 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 assado. Peguei o endereço, está aqui tudo dela. Eu falei, tá bom, eu vou lá pessoalmente fazer a visita. Eu fui. E eu me lembro que quando eu chego, era um portãozinho marrom, aqueles que abrem assim no alto. Ela veio e abriu o portãozinho, mas só que quando eu cheguei, eu olhei, ela estava no tanque. O portãozinho estava de frente para o tanque, uma área de serviço pequena, e ela estava lavando roupa. Aí ela me viu, pastor, veio com uma educação, uma gentileza, um carinho, me recebeu com um amor tão grande. E eu falei, puxa vida, que alegria, né? Você está curada, você está livre, Jesus abençoou você. Só que eu não te vi mais na igreja. Ah, pastor, eu não vou mais não. Eu falei, mas você não vai por quê? Jesus te abençoou. Ela falou, não foi não, pastor. Foi o fulano de tal, e ela falou o nome da entidade. Ela falou, essa semana eu estive lá no terreiro, e a entidade veio e falou comigo. Aí ele disse o nome da entidade, ele falou que me curou, então falou para mim ficar com ele. Eu vou ficar com ele, pastor, mas muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. É diferente, ela não foi iluminada, apesar de ter recebido um milagre maravilhoso, porque o poder de Deus estava ali, e foi removido aquele ser que estava nela, e a obra que aquele ser fez, mas ela é uma pessoa que não foi iluminada. Essa pessoa ainda tem uma oportunidade sobre ela, essa pessoa ainda tem a misericórdia de Deus sobre ela. Espero que ela tenha futuramente, tenha encontrado Jesus, esteja com Jesus hoje. Mas aquela outra que andava no caminho, que sabia a diferença entre o certo e o errado, e fez a opção pelo errado, é desse tipo de gente que ele está falando. A pessoa foi iluminada. Olha, preste atenção nisso, como é que as pessoas que abandonaram a fé podem arrepender de novo? Elas estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, até batizado do Espírito Santo, a pessoa já tinha sido, ou seja, já estava iluminada. Ô irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu sei, para a pessoa ser batizada do Espírito Santo, ela tem que ter um entendimento, senão ela não consegue. Não é assim uma coisa que não cai não. Ela tem que ter um entendimento do certo e do errado, e ela tem que escolher abandonar o que é errado, para o Espírito Santo vir morar nela. Tem pessoas que dizem que o Espírito Santo mora nela, mas nunca morou. E tem pessoas que o Espírito Santo mora, e um dia não morou mais, foi embora, porque aquela pessoa, ela fez a opção pelo aquilo que era errado, pelo aquilo que não era correto. Mas eu quero que você entenda aqui, que além do Espírito Santo ter ido embora, essa pessoa, ela não tem condições de voltar à luz de Deus. Ela não tem condições. É isso que nós temos que tomar cuidado. Porque quando eu deliberadamente cometo um pecado, deliberadamente eu cometo um erro, eu estou fazendo uma opção. Eu estou fazendo uma escolha. Você compreende, sim ou não? Presta atenção. Como é que as pessoas que abandonam a fé podem arrepender-se de novo? Ele está perguntando. Elas já estavam na luz de Deus,
já haviam experimentado o dom dos céus e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. Presta atenção nisso. Elas já haviam experimentado. Você vê que o nível é de uma pessoa que nasceu de novo. Está compreendendo? Por isso que eu contei essas duas histórias. As duas se entregaram a uma entidade, só que uma no escuro, sem entendimento, não foi iluminada. Aquele demônio percebeu que ela tinha a possibilidade, a condição de receber a vida, e arrumou uma situação, e antes mesmo que ela recebesse a vida, ela recebeu um milagre. Ela não tinha recebido a vida, ela recebeu uma manifestação do poder de Deus, mas ela não tinha recebido a vida ainda. Então, antes que ela recebesse, ele a impediu. É como se ela tivesse a condição de nascer, e ele tivesse abortado essa condição. Mas isso não significa, repito, que ela não tem oportunidade, não teria e não terá oportunidade de se relacionar com Deus e conhecer a Deus de verdade. Agora aquela, irmão, ela abriu mão do pecado, abriu mão do erro, começou a andar com Deus, aprendeu a diferença entre o certo e o errado, aprendeu o que é adultério, o que não é adultério, aprendeu o que é engano, o que não é o engano, o que é desonestidade, o que não é desonestidade, aprendeu o que é Deus e o que não é Deus, e agora ela faz o seguinte: eu não quero mais. E passa a viver igual ela vivia antes, ou pior. Essa pessoa, ela está crucificando a Cristo novamente. É o que está escrito aqui, ó. Presta atenção nisso, ó. É impossível, é a continuação do versículo 6. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Cuidado, para que isso não esteja acontecendo com você. Cuidado, porque uma coisa é você cometer um erro, uma falha, você se arrepende, se conserta, e outra coisa é você deliberadamente, você sabe que não pode, você sabe que é errado, assim mesmo você insiste em caminhar nas trevas, você insiste em fazer o que não pode. Cuidado, você está zombando do Senhor Jesus publicamente, e você está crucificando Ele novamente. Então toma muito cuidado com isso, para que isso não ocorra com você. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Fique atento, que Deus possa falar mais ao seu coração. Felizmente nosso tempo está muito curto hoje, mas eu deixo aqui a bênção de Deus para você. E se por um acaso essa palavra tocou o seu coração, isso significa que ainda há uma oportunidade para você. Ainda a misericórdia, a graça de Deus, ela está sobre você. Aproveite, se conserte e nunca mais abandone a luz, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.